Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Ruth, lá no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, né? Hoje nós vamos meditar no capítulo 2. E enquanto você abre também, eu quero dar as boas-vindas para os nossos visitantes, né? Temos aqui uma família, né? Um casal com uma bebezinha, sejam muito bem-vindos, né? Falei com vocês na porta, mas queria destacar aqui mais uma vez. E a Fátima, né, que também já é conhecida aqui da igreja, né? Ela falou que até casou aqui na igreja. É daqui do bairro, né? Mas que Deus te abençoe, que se sinta muito bem aqui de volta. Na semana passada nós meditamos no capítulo 1, Ruth capítulo 1. Não tínhamos muitas pessoas, né? Esse mês aqui de janeiro, né? O ano começa devagarzinho, né? Muitas pessoas viajando, algumas doentes também, né? Mas vamos que vamos. E a nossa gravação também teve um problema, né? Não gravou o áudio, então não deu para publicar no YouTube, né? Infelizmente, aqueles que não puderam estar aqui acabaram perdendo, né? Mas eu quero te convidar a continuar acompanhando conosco, né? Quero aqui relembrar o contexto aqui do livro, aquilo que nós falamos, né, de uma forma bem rápida, aquilo que nós falamos na semana passada. Esse livro de Ruth, ele se passa no período dos juízes, um período onde não havia rei ali em Israel. Um versículo muito constante em Juízes é que naquela época não havia rei em Israel e cada um agia de acordo com a sua própria vontade, cada um fazia aquilo, né, que dava na telha. Então o pessoal parou de olhar para Deus, parou de olhar para os mandamentos de Deus, para a lei de Deus, e cada um fazia aquilo que dava vontade. Então nós temos picos, né, de alto e baixo na espiritualidade de Israel. Em alguns momentos eles se esqueciam da lei de Deus, entravam na idolatria, começavam a servir outros deuses, e aí Deus mandava castigo, enviava outros povos para castigar o próprio povo de Israel. E aí Deus levantava então juízes para depois defender esse povo, né, para chamar a atenção, e o povo então voltava para os caminhos do Senhor. Esse é o contexto, né, geral, é uma história cíclica que nós vemos ali no livro dos Juízes, né? E aí essa história de Ruth se passa nesse período. E na verdade o capítulo 1 mal fala sobre Ruth, começa mostrando a história de uma família, de Elimeleque e Noemi, que eles moravam em Israel e em um determinado momento começa a ter fome ali em Israel, eles começam a passar necessidades, e ao invés de confiarem no Senhor, eles confiaram na sua própria sabedoria. E falaram assim, vamos mudar daqui, que aqui a coisa está feia. Não é bom a gente continuar aqui, a gente precisa ir atrás do dinheiro, a gente precisa ir atrás do pão. E então eles mudam de país, eles vão morar ali na terra dos Moabitas, que era um povo inimigo de Israel. Um povo que Deus havia falado para que eles não deveriam se relacionar. Então eles vão morar lá em Moabe, e acontece que lá não se sabe o porquê, a Bíblia não mostra o que aconteceu, mas o chefe da família, Elimeleque, morre. E aí fica Noemi lá com os 2 filhos, esses 2 filhos se casam com moabitas, né? Mais uma vez ferindo ali a vontade do Senhor, casando, né, com povos estrangeiros, e esses 2 filhos também morrem lá. E Noemi fica ali com as 2 noras, né, sem nada, e ela fica sabendo que em Israel as coisas começaram a melhorar, né? Já estava tendo alimentos lá de novo, né? E ela resolve voltar para Israel. E nós vimos então 3 pontos, né? 3 ações erradas dessa família, né? Primeiro, o abandono, que eles abandonaram a vontade de Deus, abandonaram a lei do Senhor, abandonaram o seu próprio país. Depois, um ajuste, né, que a Noemi ficou tentando fazer, tentou consertar o seu próprio erro. E ela quis voltar para casa apenas porque ficou sabendo que Israel tinha comida, e falou para suas noras, não volta comigo não, fica aqui. E ficou insistindo, sendo que uma delas resolveu ficar lá mesmo, uma chamada Orfa. Mas a outra nora, chamada Ruth, fala assim, não, eu vou com você. E tem uma declaração linda de amor, né, de uma nora para uma sogra, que é usada em muitos convites de casamento, né, por aí, mas que não tem problema, né, mas que Ruth fala assim para ela, onde quer que fores, irei eu, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, né. Que outra coisa que não seja a morte, que Deus me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Uma bela declaração. E a terceira ação que nós vimos aqui é que Noemi fica vivendo na amargura. Ela chega lá em Israel e ela fala assim, para o povo não chamar ela de Noemi, porque Noemi significava doçura, né? Ela fala assim, meu nome agora é Mara, que significa amarga.
Fala assim, porque eu não tenho nada, eu saí daqui plena, cheia das coisas, e Deus me trouxe de volta vazia, sem nada, né? E só vivendo ali naquela amargura, falando assim, minha vida agora é azeda e é assim que eu vou viver para o resto da vida. Isso nós vimos, né? O capítulo 1 termina dessa forma assim, meio triste, mas nós vimos as consequências que é nós vivermos de acordo com a nossa própria vontade, nós vivermos de acordo com a nossa própria sabedoria. E hoje nós vamos começar a ver aqui um desenrolar dessa história, uma reviravolta, né? Uma mudança aqui do panorama dessa história. Nós vemos agora Ruth entrando mais em cena, né? E nós vamos poder ver um contraste de posições, um contraste de postura de Ruth e de Noemi. Enquanto lá no capítulo 1 nós vimos as ações erradas da família de Noemi, hoje nós vamos ver aqui 3 formas de viver, 3 formas corretas de viver que Ruth seguiu. E a primeira forma que eu gostaria de destacar aqui é viver pela fé no Senhor. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Mantenha ela aberta, nós vamos ler esse capítulo inteiro aos poucos, né, conforme nós formos andando aqui por esses 3 pontos da mensagem. Mas eu quero ler os 3 primeiros versículos, que dizem assim: Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permite fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. Ela se foi, chegando ao campo, e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Então, lembrando aqui, elas acabaram de voltar de Israel, acabaram de voltar de Moab, estavam ali em Israel, sem nada, né? Estavam ali na cidade de Belém, sem nada para poder viver. Eram mulheres, que ser mulher naquela época já era difícil, viúvas, né? Sem ter maridos que pudessem cuidar delas, sem filhos também, né? Eram pobres, e Ruth ainda tinha uma qualidade a mais, que era uma estrangeira, né? Não pertencia àquele povo, né? Não tinha nada ali, ou seja, tinham todas as características para se dar mal ali, né? E elas não tinham razões para viver com esperança naquele momento. Ruth tinha vários motivos para ficar em casa, amargurada, lambendo ali as suas feridas, né? Afinal, Noemi estava daquele jeito, Noemi estava amargurada, estava caída ali, prostrada e sem querer fazer mais nada, né? Isso me lembra que muitos de nós também passamos por situações difíceis, e muitas vezes ficamos, né, nessa situação. Às vezes a gente prefere ficar murmurando, às vezes a gente prefere ficar reclamando, às vezes a gente prefere ficar parado, estagnado, esperando o céu se abrir, esperando acontecer alguma coisa que venha aqui na porta da minha casa, me tire de casa e me faça então viver algo novo, né? E nós ficamos muitas vezes reclamando com Deus, né? Noemi estava assim. Noemi falou que Deus havia feito tudo aquilo com ela, né? Foi culpa de Deus, não foi culpa das ações dela, né? Talvez Ruth pudesse também colocar a culpa na sua sogra, né? E falar assim: ó, sogra, você é responsável por mim. Você deveria ir lá trabalhar e trazer alimento para a nossa casa, para cuidar de mim. Afinal, eu larguei meu povo, larguei meus pais e vim atrás de você. Agora, né, você deveria fazer a sua parte também e me ajudar, né? Mas ao contrário, Ruth, ela levanta para agir. Olha que interessante isso. E ela age pela fé no Senhor. Por que isso? Porque a lei do Senhor dizia que os pobres poderiam ir aos campos para colher aquilo que eles vissem lá, ou aquilo que estivesse caído no chão. A lei do Senhor obrigava os donos das plantações a não colherem tudo das plantações, eles tinham que deixar um pouco ali. E também, se eles estivessem colhendo e alguma coisa caísse no chão, eles não deveriam pegar do chão, eles deveriam deixar, justamente para os pobres, para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros. Tudo isso está lá em Levítico, em Deuteronômio, a lei do Senhor. E Ruth, confiando nessa lei do Senhor, agiu pela fé e falou assim: eu vou lá então me alimentar, já que Deus proporcionou, né, essa forma de Ele cuidar dos pobres, dele cuidar, né, daqueles necessitados, daqueles que estão excluídos da sociedade. Então eu vou me apoiar nesse mandamento do Senhor, né? Vou me apoiar nessa lei do Senhor e vou atrás disso, né? E Ruth então dá valor à palavra de Deus e vai procurar algum campo
para conseguir algum alimento para ela e para sua sogra. E aqui podemos ver mais uma vez a diferença, né, de quem vive pela fé, com os olhos em Deus, e de quem vive pelas próprias, olhando para as próprias circunstâncias, olhando para a sua própria sabedoria, né? Nós vemos Ruth disposta a trabalhar, e Noemi de braços cruzados, né? Sem dar muitas instruções para Ruth. Nós vamos ver mais para o final do capítulo, né, que Noemi poderia ter dado mais instruções para Ruth, mas Noemi não fala nada, né? E olha o que ela fala no versículo 2, ela só fala assim, ó, vá minha filha. Ela não fala assim, ó, vamos juntas, né? Ó, toma cuidado com isso, ó, vai no campo tal, não fala nada, ela só fala assim, ah, tá bom, vai lá, né? Típico de quem está amargurado, de quem está olhando apenas para o seu próprio umbigo, né? O interessante é que o texto nos diz que por casualidade, Ruth vai para um campo que pertencia a Boaz, um homem que era rico e que era da família de Elimeleque. Noemi não tinha dado essa instrução para Ruth, e Ruth escolheu aleatoriamente um campo, e deu certo de ser esse campo, né? Então, viver pela fé fez com que Ruth experimentasse uma outra maneira de viver, diferente do que Noemi estava vivendo. Ela foi viver de uma forma que Deus queria que ela vivesse, baseado na confiança no Senhor, baseado na fé, baseado na lei do Senhor. É assim que nós devemos viver, não de acordo com as circunstâncias desse mundo. Estão dizendo por aí que a economia vai piorar, viu? Estão dizendo por aí que a pandemia vai piorar. Ixi, vai todo mundo ficar doente. E agora, né? Isso estão dizendo, né? Mas e o que a palavra de Deus diz? E as promessas de Deus para nós, né? Nós devemos viver pela fé e agir também pela fé. Uma outra forma que nós podemos ver aqui é que, por ter agido pela fé, Ruth também pôde viver pela graça de Deus. Agora um trecho um pouco maior, eu quero ler dos versículos 4 até o 16. Diz assim: eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros, que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam, que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros, de quem é essa moça? O servo respondeu, essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth, escute minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz, por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu, já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse, meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth, venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos, deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que ela as apanhe, e não a repreendam. Olha, esse trecho aqui mostra mais uma coincidência ainda na vida de Ruth, né? No mesmo dia que Ruth estava ali, no campo,
Boaz veio a exatamente aquele campo. A Bíblia diz que Boaz tinha vários pertences, né? Provavelmente tinha vários campos, mas ele resolveu visitar aquela propriedade bem naquele dia, bem naquele momento que Ruth estava ali. Na verdade, nós vemos que não existem coincidências, né? Não existem coincidências para aqueles que estão buscando refúgio no Senhor. Nosso Deus é um Deus soberano, um Deus que governa tudo, um Deus que controla tudo, e Ele governa a minha vida e governa a sua vida também. Boaz, ele chega ali até o campo, ele observa Ruth, né? Talvez Ruth fosse uma mulher bonita, uma mulher que chamasse a atenção, né? E ele pergunta para os outros, né? Quem que é aquela mulher ali? E ele começa a ouvir a história dela, né? Além de se interessar pela aparência dela, ele vê que aquela é uma mulher trabalhadora, né? Que estava lá desde cedo, só parou um pouco para descansar, mas estava trabalhando firme. E ele ouve também sobre a história dela, sobre o testemunho dela, né? A bela forma que ela amou a sua sogra, né? E não abandonou a sua sogra, e abandonou o seu povo, deixou pai e mãe, e veio junto com a sua sogra, sem saber o que iria encontrar pela frente, né? E Boaz fica surpreendido com isso. Ele se aproxima de Ruth, e ele começa a prometer vários favores para ela, como nós vimos aqui no texto, né? Que ela poderia então vir, né, ao campo, que ela poderia ficar despreocupada, que ninguém iria mexer com ela, que ela teria segurança, que as pessoas iriam ajudar ela, né? E começa a dar essa paz, começa a passar essa tranquilidade para Ruth, né? Agora ela poderia ficar em paz, agora ela poderia ficar tranquila, né? Ela achou um lugar que ela poderia voltar todos os dias para trabalhar, né? E ainda ia ser ajudada, né? Depois ela ainda é chamada, né? Isso aí, eu acho que ela já ganhou o dia aí, né? Mas mesmo assim ela ainda é chamada para comer junto com o patrão ali, né? Junto com o dono da plantação, né? Ela vai comer com ele, toma vinho com ele, come até especiarias, né? Que fala que comeram grãos torrados, né? Não era qualquer um que comia isso. Comeu tanto, né? Se encheu e até sobrou comida, né? Então quer dizer que ela comeu muito bem, né? E o que eu acho interessante aqui é o versículo 12. Chama muita atenção, né? O que Boaz diz assim: o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Até Boaz percebeu essa ação de fé de Ruth, né? Que ela saiu da sua terra por amor à sua sogra e veio para uma outra terra confiando já num Deus que ela nem conhecia, e veio buscar refúgio nas asas desse Deus, né? E já veio confiando nesse Deus. E agora ela começa, né, a receber esses favores, começa a receber esses presentes, começa a receber essa graça, né, de Deus, Deus utilizando Boaz ali na vida dela. É interessante nós notarmos aqui um outro contraste, né, do capítulo 2 com o capítulo 1. A família de Noemi ficou 10 anos lá em Moabe, vivendo de acordo com a sua própria vontade, e só colheu desgraças. Ruth, em um dia, vivendo pela fé, pôde desfrutar que é a providência de Deus, né? Que Deus fez todo esse encontro acontecer naquele dia, que não foi uma coincidência, né? Que Deus dirigiu ela para ir naquele campo, Deus levou o dono daquele campo, né, Boaz, para estar ali, Deus proporcionou aquele encontro, foi graça de Deus naquele momento, né? Isso é muito interessante, né? Como Deus não precisa de muito tempo para trazer uma transformação nas nossas vidas, né? Antigamente eu ouvia mais, né? Mas de vez em quando eu ainda ouço uma rádio que chama Band News, né? Uma rádio de notícias. E faz muito tempo que eles têm um slogan muito interessante que diz assim: em 20 minutos tudo pode mudar, né? E é verdade, né? Às vezes um acontecimento pode mudar tudo em 20 minutos, né? Nosso presidente pode mudar, pode acontecer alguma coisa na economia, pode acontecer alguma coisa a nível global, né? Em 20 minutos as coisas podem mudar completamente, né? E nós podemos ver isso aqui na vida de Ruth, né? Em pouco tempo, como as coisas já mudaram na vida dela, né? Um dia que ela pôde experimentar essa graça de Deus, já trouxe uma enorme mudança para a sua vida. E a vida de Ruth nunca mais seria a mesma, depois desse dia. Além disso tudo que nós já vimos, né, Ruth recebendo aqui, Deus estava fazendo muito mais coisas que ela ainda não estava percebendo, que ela não sabia,
que só no final do dia ela foi começar a ter uma noção daquilo que Deus estava preparando para ela. E da mesma forma acontece conosco, né? A mensagem do capítulo 1 lá é chata, é triste. Nós vemos, né, pessoas vivendo de acordo com a sua vontade, experimentando morte, experimentando só frustrações, vazio, né, colhendo vazio, passando fome. Isso é uma representação da nossa vida. De quantas vezes nós tentamos viver pelas nossas próprias forças, tentamos viver pela nossa própria sabedoria. Eu sei o que é melhor para a minha vida, eu sei como eu tenho que viver, eu não preciso ler a Bíblia, né? Talvez você não fale isso, mas as suas atitudes mostrem isso. Talvez você passou a semana inteira aí e nem tocou na sua Bíblia. Isso aí mostra um orgulho, mostra um egoísmo. Fala assim, ó, eu sei a maneira como eu tenho que viver, eu não tenho que buscar sabedoria na palavra de Deus. E aí nós vamos tomando decisões, sem orar, sem buscar a ajuda de Deus. A consequência, nós não podemos esperar coisas boas daí não, de vivermos de acordo com a nossa própria vontade. Mas um dia só, em que Ruth busca essa ação de Deus, em que Ruth busca esse refúgio de Deus e age pela fé, ela então já pode desfrutar dessa mudança na sua vida. E nós também. Basta um dia de experimentarmos essa graça maravilhosa de Deus e a nossa vida já será mudada para todo sempre. Basta um dia de nós agirmos pela fé e nos refugiarmos debaixo das asas do nosso Senhor, de nos entregarmos ao Senhor Jesus Cristo, e confessarmos os nossos pecados e mostrarmos para Ele, eu não sei como dirigir a minha vida, a minha sabedoria é muito pequena, a minha sabedoria é limitada, não tem mais como eu continuar vivendo de acordo com a minha própria vontade, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Basta um dia disso, para experimentarmos uma eternidade completamente diferente. Então, que nós possamos olhar para isso, né? Que Deus, Ele é um Deus abençoador, um Deus de graça. Mas nós precisamos nos refugiar nele. E a terceira forma de viver, que o texto nos mostra, é que agora Ruth pôde viver na esperança. Versículos 17 a 23. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado, e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado, e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado, e um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, disse: ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele, até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo poderiam maltratar você. Assim Ruth ficou na companhia dos servos de Boaz, para apanhar espigas, até que a colheita de cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. Com certeza, quando Ruth chegou em casa naquele dia, né, ela já estava assim, feliz da vida, né? Só pelo fato dela ter conseguido apanhar algumas espigas, né, já tornou aquele dia excelente. Eu tenho certeza que a meta dela daquele dia era que ela conseguisse alimento para ela e para sua sogra, para pelo menos um dia. E aí o texto bíblico nos diz que ela chega com 20 litros de cevada. Alguns comentaristas dizem que essa aqui era uma quantidade que dava para Ruth e Noemi se alimentarem por uma semana inteira. Olha que maravilhoso isso, né? Em um dia, ela ganhou o que poderia ser trabalhado a semana inteira, em um só dia. Olha a graça de Deus, né? Depois de vivermos pela fé e vivermos a graça de Deus,
Deus, sabe o que Deus faz conosco? Deus nos dá esperança. Deus nos permite viver com esperança e levar essa esperança para as outras pessoas. Foi isso que Deus fez na vida de Ruth, Ruth experimentou um dia que foi cansativo, ela trabalhou bastante, mas foi um dia abençoado, foi cheio das bênçãos de Deus. E ela voltou para casa animada, cheia de esperança, e além disso, ela foi canal da esperança para a vida de Noemi. Noemi, você lembra? Ela estava ali só amargurada, só reclamando, uma mulher de poucas palavras, E Deus usou Ruth para trazer a alegria para a vida de Noemi novamente, para que Noemi voltasse a confiar em Deus e sair daquela vida de amargura. E olha o que Noemi fala no versículo 20, que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Olha a diferença no discurso, No capítulo 1 ela estava culpando Deus por todas as maldades que aconteceram na vida dela. E agora ela volta a enxergar que Deus é bom o tempo todo. E que Deus nunca deixou de ser bom. Deus sempre foi bom em todos os momentos. Noemi percebeu também aquilo que Ruth não tinha visto, Noemi percebeu que Deus estava providenciando algo maior ainda para a vida deles. Ela diz que Boaz é um dos seus resgatadores. Era alguém que poderia comprar de volta as terras de Elimeleque, as terras da sua família, e poderia cuidar delas por toda a vida. É um termo que nós vamos trabalhar melhor no próximo capítulo, Esse termo aí do resgatador. Mas o interessante é notar aqui que essa notícia, esse encontro em um só dia, trouxe de volta a esperança para a vida de Ruth e de Noemi. Muitas coisas poderiam ter dado errado naquele dia, mas o Senhor estava cuidando delas. Até no versículo 22, Noemi revela aqui que Ruth poderia ter sido molestada em algum campo que ela fosse, Isso ela não quis falar lá no começo, no início do dia, Em vez de ela falar, toma cuidado para onde você vai, toma cuidado porque você pode ser violentada. Não, ela só fala assim, vai minha filha, Aí no final, depois que Ruth volta, ela fala, você poderia ter passado por isso. Que beleza, Mas nós vemos aqui o Senhor cuidando de tudo, E agora elas podem viver com segurança, com esperança, e elas puderam ver que Deus esteve sempre cuidando delas. E Deus ainda faria coisas mais maravilhosas ainda na vida delas. Deus colocou Boaz na história delas. Um homem que veio para mudar essa história. O interessante é nós vermos aqui que Boaz é a representação do próprio Jesus Cristo na nossa vida. Jesus Cristo é o nosso resgatador. É aquele que veio para nos comprar, para nos resgatar, para cuidar de nós, para nos abençoar, para nos dar graça, para nos dar uma nova vida de esperança. Enquanto nós estivermos agindo como Elimeleque e Noemi, nós só colheremos as consequências desastrosas da nossa própria sabedoria. Nós não vamos poder contar com as bênçãos de Deus, porque Deus não abençoa os orgulhosos. Mas, quando agirmos como Ruth, quando nós nos humilhamos, quando nós nos esforçamos para agir pela fé, nós podemos contar então com esse cuidado de Deus, que nos abençoa de formas que nós nem imaginamos, nós nem sabemos, Na semana que vem nós vamos continuar essa história, nós vamos meditar no capítulo 3, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui para que todos nós possamos refletir. Será que eu e você temos agido como Ruth ou como Noemi? Será que nós temos agido de acordo com a nossa própria sabedoria ou de acordo com a sabedoria do Senhor? O que tem guiado as nossas decisões? Aqueles problemas que acontecem nas nossas vidas são as tribulações que vêm para fortalecer, para provar a nossa fé? Ou são problemas que poderiam ter sido evitados, mas problemas que vieram por causa das nossas más escolhas? Problemas que nós nem deveríamos ter nas nossas vidas, mas a gente fica batendo cabeça, fica querendo agir pela nossa própria força, escolhendo pessoas erradas para nos relacionar, sem consultar o Senhor, escolhendo empregos, escolhendo qualquer outra coisa, de acordo com a nossa própria vontade, de acordo com a nossa própria pecaminosidade. Depois vem os problemas e a gente fica, ó céus, ó terra, ó vida, por que comigo? Por que Deus está pesando a mão sobre mim? Será que nós temos coragem de viver pela fé,
como Ruth viveu? Nós vimos aqui que a ação de Ruth não foi fácil. Exigiu dela um esforço. Ela trabalhou desde cedo, né, até o final do dia. Depois o texto diz que ela continuou trabalhando, né, por outros dias até o final da colheita. E eu fico pensando, né, hoje em dia nós temos essa palavra fé como muito bonita, né? E eu sou uma pessoa de fé, mas uma fé que me mantém no sofá ainda. Não tenho nem coragem de levantar do sofá para agir, para fazer alguma coisa. Nós estamos tão acostumados, né, a encomendar tudo pelo telefone, fazer uma ligação, receber uma pizza em casa, entra no celular ali, pede uma coisa no iFood. Hoje você faz até compra de supermercado, né, pela internet, vem tudo na sua mão. E às vezes a gente acha que agir pela fé é mandar uma mensagem, falar assim, orem por mim, eu preciso de uma ajuda, né? Ora, não, beleza, a gente ora sim, lógico, nosso papel está aqui orando. Mas será que você tem buscado se encher do Espírito Santo de Deus mesmo? Você tem buscado ler a Bíblia, conhecer mais esse Deus que você serve? Você tem buscado viver em santidade? Nós devemos sim orar, né, por cada um. Devemos orar por aqueles nossos amigos e familiares que nós queremos que encontrem a Cristo, né, ou que sejam encontrados por Cristo, né? Mas nós temos também nos esforçado em viver uma vida, em dar um bom testemunho, em falar da palavra, em pregar a palavra, em mostrar a santidade nas nossas vidas. Viver pela fé é agir também. Não dá para eu ficar em casa e querer que tudo chegue lá para mim, né? Eu preciso levantar, eu preciso participar das programações da igreja, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso fazer tudo isso. Eu sempre lembro da história de Jeremias, uma história bem conhecida, quando Jeremias vai lá para o oleiro, né? E ele vê o oleiro construindo o vaso quebra, né? Está lá no capítulo 18, mas no começo do capítulo, Jeremias está em casa, e Deus fala assim, ó, se levanta e desce até a casa do oleiro, que lá eu vou falar com você. Ora, Deus poderia já ter dado toda a lição para Jeremias, né? Jeremias lá na casa dele. Mas Deus não age dessa forma. Deus fala assim, ó, levanta daí e anda, e vai, e age, faz alguma coisa. Não fica, né, só no sofá. Quando Jesus chama os seus discípulos também, ele não vai lá na beira do mar, e quando eles estavam pescando, e Jesus já explica tudo para eles. Não, Jesus fala assim, ó, larga tudo aí, vem e me segue. E aí eu vou te contar, no caminho eu te conto o que eu vou fazer. E aqueles homens pela fé largaram tudo e foram, agiram pela fé, foram atrás do Messias, foram atrás do nosso Cristo. Essa palavra fé é muito bonita, mas nós precisamos entender que viver pela fé custa tudo de nós. Exige abandonar o nosso próprio eu, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, essa nossa sabedoria, esse nosso desejo de que a vida seja guiada de acordo com a nossa própria vontade, e é colocar tudo isso no altar, colocar tudo isso na cruz. Por isso que Jesus Cristo fala, quem quiser me seguir, toma a sua cruz e me segue. É morrer para si mesmo, morrer para esse mundo, morrer para as suas próprias paixões e seguir a Cristo. Enquanto estivermos andando de acordo com a nossa própria vontade, nós vamos viver como Elimeleque e Noemi, só colhendo as desgraças do que esse mundo pode nos oferecer. Esse mundo é pecaminoso, esse mundo jaz no maligno, né, como a Bíblia fala. Não tem nada de bom que esse mundo pode nos oferecer, mas a graça e a esperança nós só podemos encontrar em Cristo, que já veio ao nosso encontro. A gente não precisa ficar esperando alguma coincidência, né, acontecer como Ruth teve que esperar, né, acontecer aquele dia, aquele momento. Cristo já veio ao nosso encontro, Cristo já veio ao nosso mundo, já morreu na cruz por nós. Cristo já trilhou o caminho para nós vivermos em amor, em santidade, em obediência à sua palavra. Cristo já deixou a sua palavra revelada para nós. O que falta para você agir pela fé, para eu e você vivermos pela fé e alcançarmos então e nos aproximarmos desse trono, receber a graça e a bondade de Deus? É um assunto muito amplo, mas eu espero e oro para que o Espírito Santo esteja aplicando essa mensagem no seu coração, assim como Ele está aplicando na minha também, onde Ele está me mostrando aquelas áreas erradas que eu preciso mudar,
aquelas áreas erradas onde eu ainda insisto em viver de acordo com a minha própria vontade, onde eu tenho aquela dificuldade de confiar no Senhor. Mas haja pela fé, confie em todas as áreas da sua vida, na área financeira, na área emocional, em todas as áreas. Confie no Senhor, viva pela fé, dê um passo de fé. Não vai ser o primeiro passo, porque Cristo já veio ao seu encontro, mas Ele exige uma resposta de fé nossa. Eu quero orar com você mais uma vez. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus amado, nós meditamos aqui na Tua Palavra, Pai. E como é lindo, Senhor, nós temos essas histórias que nos inspiram, que nos motivam, que nos dão esperança, em sabermos que o Senhor sempre cuidou dos seus, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor nunca falhou com as suas promessas, ó Deus, e que o Senhor cuida, Pai, até mesmo daqueles que não podem te dar nada, assim como Ruth, que era uma mulher, era pobre, era viúva, e o Senhor esteve ali cuidando dela, esteve cuidando de Noemi. Ó Deus amado, nos ajuda, Senhor, a vivermos mais como Ruth do que como Noemi, a abrirmos mão, Senhor, da nossa própria vontade, da nossa amargura, e que possamos viver pela fé, agindo, Pai, buscando ao Senhor, vivendo para Ti, Senhor, e buscando ser cheios do Teu Santo Espírito, para experimentarmos, ó Pai, as maravilhas que o Senhor tem reservado para nós. E o presente mais precioso que nós podemos ter é a Tua própria presença nas nossas vidas, ó Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, aplica essa mensagem no coração de cada um. Eu oro assim, em nome de Jesus, amém.